Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e hoje nós estamos aqui para falar de Romanos 5. Gente, tá passando muito rápido e eu tenho certeza que vocês estão sendo abençoados, porque nós, enquanto gravamos, estamos sendo muito agraciados pelo Senhor com cada ministração, com cada palavra. O Senhor tem tratado muito nas nossas vidas e eu espero que na sua também. Quando nós vamos falar aqui de Romanos 5, Romanos é um livro que eu estou apaixonada. E aqui em Romanos 5, ele começa então a falar do resultado da justificação. Ou seja, começa a tratar de quando nós aceitamos como Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Eu quero hoje ler com vocês e ir fazendo alguns parênteses aqui durante a nossa leitura. Vamos lá? Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa mais maravilhosa! Nós temos paz com Cristo, paz com Deus, paz por meio de Cristo Jesus. Ah, queridos, antes nós não tínhamos paz. Antes de conhecermos o Senhor como Senhor e Salvador, nós vivíamos num mundo de tribulação. Se a sua cabeça, você pode estar falando assim, ai, missionária Aline, eu ainda tô vivendo uma vida de tribulação, eu aceitei Jesus, mas dentro de mim ainda há, resquícios. Eu quero dizer algo para você. Talvez você ainda não tenha tomado posse. Porque quando você ainda não sabe que você tem algo que já te foi dado, você não faz uso, né? Se hoje você descobrisse que tem uma herança, sua vida não mudaria? A sua herança podia estar disponível para você há 5 anos e você passa uma vida difícil financeira por não saber da existência de uma herança que já estava disponível para você. A mesma coisa a respeito da paz que já está em nós. Ela já está em nós. É só nos tomarmos posse e vivermos essa paz que nos está disponível através desse novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? 2. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. A graça é um presente do Senhor e nós vamos gravar depois um vídeo só falando sobre a graça, amém? E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. A esperança, ela não é você ficar sentada pensando, será que nós vamos participar? Não. A esperança é uma convicção. Eu estou esperando com absoluta certeza que eu vou me alegrar nessa esperança, porque eu vou participar da glória de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Eu não vou me alegrar quando eu já estiver participando. Eu já me alegro agora, enquanto estou esperando. Amém? Nós podemos ter paz e nós já podemos nos alegrar. Olha só, gente, que coisa linda. E também nos alegramos nos sofrimentos. Parece uma coisa de doido, né? Como que se alegra no sofrimento? Mas nós nos alegramos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. Mas não é só isso, não para aqui. Sabemos que a paciência traz a aprovação de Deus. Quer ser aprovado por Deus, precisa de paciência. E a paciência só é gerada pelos sofrimentos. Então, às vezes, nós estamos sofrendo algo e a gente fica assim, mas por que eu tô passando isso, Deus? Ai, Deus, por que eu tô passando isso? Senhor, eu tô te falando agora. Tá passando não é porque Deus é ruim, não. Tá passando porque Ele quer te aprovar. E você só vai ser aprovada quando tiver paciência. Paciência para passar por todas as coisas firmes em Cristo Jesus. Amém? Mas a paciência que traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Queridos, nós achamos que a aprovação é ruim, nós achamos que tudo isso é difícil, que os sofrimentos são ruins, mas na verdade tudo isso só nos está levando mais próximos do Senhor. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio
do Espírito Santo que nos deu. Você não vai ficar decepcionado. O Espírito Santo de Deus está derramado dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu espírito, dentro do mais interior do seu ser. Não há como ficar decepcionado. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele te capacita para passar por todas essas provações. Ele que vai te ensinar a ter esperança, ele que vai te ensinar a ser paciente. Nós não vamos passar por tudo isso sozinhas. Isso é o mais importante. Nós precisamos entender que nós não vamos estar sozinhos nisso, não. De fato, quando não tínhamos força espiritual, ou seja, quando não tínhamos, se passamos a aceitar o Senhor Jesus, se o texto acima está se referindo ao novo nascimento e logo em seguida está dizendo, antes não tínhamos, ou seja, agora então nós temos. Quando você nasce de novo, você passa a ter força espiritual. Por quê? Porque nós nos tornamos super heroínas? Não, porque o poder do Espírito Santo agora habita em mim e em você. Né? Antes nós não tínhamos força espiritual, mas Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Ele não morreu por quem já era bom, ele morreu por quem ainda era mau. Ele não morreu porque éramos bonzinhos, ele morreu por nós, por mim e por você, enquanto ainda estávamos cheios de pecado, estávamos envoltos em um lamaçal. Amém? Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Deus mostrou o quanto nos ama. Sabe por quê? Ele deu o Filho dele, que é o próprio Deus, tem a essência de Deus, ele é Deus e ele veio, largou toda a sua glória para vir para o mundo, sofrer e morrer por amor a nós. Por amor a pessoas que não mereciam, por amor por pessoas más. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. O castigo que, gente, isso é muito forte. Éramos para sermos castigados, mas ele foi castigado no nosso lugar. Nós éramos inimigos de Deus. Leia aí o versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. Você pensa, você ter um inimigo, você ter alguém mal contra você, você daria o seu filho, a sua filha, para que pudesse se tornar amigo? Às vezes a gente pode dar um bolo, né? Eu vou mandar um bolo para ver se a gente faz uma amizade, vou fazer um café na minha casa, eu vou lá, sei lá, eu vou dar um presente. Agora, a vida do meu filho, da minha filha, será que nós estamos prontos para isso? Pensa aí. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Gente, só isso já é motivo de muita alegria. Não importa as provações que estamos passando. A nossa alegria não está pautada em nenhuma circunstância. A nossa alegria está pautada no sacrifício de Cristo, que morreu para me tornar amigo do Senhor, amigo do Pai. Ah, Deus, isso é lindo demais, gente. Isso é lindo demais. Nós passamos de inimigos a amigos pela morte do próprio Filho. Adão e Cristo, aqui vai a partir do versículo 12 e começa a falar sobre Adão e sobre Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte espiritual. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Ah, mas foi só Adão que pecou. Poxa, por que todo... Gente, Adão, ele era o nosso molde. Ele era Pega um molde de plástico, deixa passar um pouquinho no calor, ele vai deformar. Tudo que você for fazer ali vai sair com a deformação. Adão, ele era o nosso molde, né? Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado, porque não havia lei.
Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Tá falando a respeito de Cristo aqui. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Ah, Senhor, isso é muito maravilhoso. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. Olha, não é porque é gratuitamente que não houve preço. Houve preço sim, houve preço de sangue de cruz. É gratuito para você, é gratuito para mim, mas esse preço foi pago sim na cruz. Cristo pagou o preço para que para nós fosse gratuita a salvação. Precisamos dar valor a isso. Por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. O pecado entrou por um homem, mas o que o Senhor nos deu, a graça por meio do sacrifício de Cristo, isso é maior do que tudo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muito pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado, pega essa chave aqui, gente, mas o resultado do que foi feito por um só homem, a saber, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida. Oh, aleluia, por meio de Cristo. Você não foi chamado para ser crente de cabeça baixa, crente derrotado, crente cheio de depressão. Você foi chamado para reinar. Isso é muito forte. Se até agora você vivia, ai Senhor, ai porque eu, ai Senhor, é tão difícil, eu quero dizer para você, esse tempo acabar na sua vida, porque a verdade chega no teu coração para você saber que você foi chamado para reinar com Cristo. Você foi chamado para ser parte do corpo de Cristo. Gente, isso é muito forte, porque se o Cristo é o cabeça e eu sou o corpo, a minha cabeça chama Aline, mas o meu corpo também. A minha cabeça tem um DNA e o meu corpo também. Aquilo que a minha cabeça pode fazer, o meu corpo pode fazer também. Você não foi chamado para ser derrotado. Você não foi chamado para ser derrotada. Você foi chamado para reinar com Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu não posso ouvir um aleluia, mas eu posso ler um aleluia aqui nos comentários. Em nome de Jesus. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Ué, mas todos? Sim, é para todos, porém somente alguns aceitam. Amém? E assim como muitos seres humanos se tornam pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos, ou seja, não são todos, muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Ué, mas não são para todos? É para todos. Mas por que a palavra aqui também está dizendo que serão aceitos muitos? Porque o Senhor sabia que não são todos que aceitariam o sacrifício. E aquele que não aceita, ele continua a viver debaixo da lei, debaixo de morte, e não está fazendo parte conosco desta graça, desta salvação e desta vida eterna. A lei, ela veio para aumentar o mal. Porque o mal, ele já existia, mas a lei, ela é como uma lupa. Ela vai mostrar, ela revela o mal que já existia. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda.
Aleluia! E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas, nós precisamos entender que a graça, ela é muito mais do que um favor imerecido. Ela é a capacitação para nós, para podermos viver à altura daquilo que o Senhor fez para nós. Então não, a graça não vai fazer com que eu possa pecar mais, porque agora ela já me alcançou, então eu posso fazer o que eu quero. Não, a graça, ela me traz, inclusive, além da capacitação, ela me traz um senso de que eu preciso agora andar a essa altura, eu preciso agora ter um compromisso, eu preciso agora andar de acordo com a graça. Ela me traz uma preocupação. Eu preciso me preocupar de andar à altura de alguém que vai reinar com Cristo Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha ardido no seu coração como ela tem ardido no meu. Em nome de Jesus. E se você ainda não tem acesso a essa vida eterna, mas quer ter, quer falar, não, eu quero aceitar essa vida eterna, eu quero essa graça sobre mim, eu quero sair de uma vida de morte para viver essa nova vida com Cristo. Eu quero te incentivar a entrar aqui no link, na descrição, no nosso grupo de Mulheres de Joelhos e chamar uma das administradoras dizendo, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Toma posse da graça, toma posse do reinado juntamente com Jesus Cristo, porque é para isso que você está sendo chamado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.